Como vão, Haverim, Hakol, Beceda? Chegamos aqui à nossa sétima e última parte da nossa Parashá Hashavua, da nossa porção da semana de Bereshit, Gênesis, tá? Amigos, sem mais delongas, tá? É uma porção mais ou menos aqui, não é tão comprida, nem tão pequena, tá? Então vamos lá. Estamos aqui no capítulo 5, tá? Que é o Perek 5, capítulo 5. E o nosso passuque aqui é o 25, o nosso versículo é o 25, tá? Onde se inicia. Como de costume, faço a primeira leitura aqui do primeiro, segundo versículo em hebraico, depois continuamos aqui no português. Tá bom? Sem mais delongas, vamos lá começar aqui. Só ajeitar aqui a cadeira. Vamos lá. O versículo 25 ele diz assim: Vaihi Metzuselah Shana Usmonin Shana Umeati Shana. Viveu Matusalém 187 anos, tá? Viveu Matusalém 187 anos. E o que? Vaioled et Lamer. E ele o que? Vaioled et Lamer. Ele gerou a Lemer, tá? Então, esse é o nosso primeiro versículo aqui. Continuando depois lá de Hanor, tá? Que foi Enoque, conhecemos por Enoque. Ele gerou a Matusalém. Aí Matusalém vem e vive 187 anos e gera Lemer, tá? Aos 187 anos. É o nosso primeiro versículo aqui, tá? Versículo 28 fala assim: Metusalém viveu 782 anos depois que ele teve Lemer e ele teve filhos e filhas, tá? Matusalém viveu um total de 969 anos e ele morreu. Lemer, seu filho, viveu 182 anos e ele teve um filho. Ele o chamou de Noa, tá? Noé, dizendo: Este nos trará consolo de todo o nosso trabalho e do tormento das nossas mãos, do solo que Deus amaldiçoou. Ponto. Vamos lá. Se você me acompanhou na porção passada, você está entendendo aqui o que estava acontecendo. Na porção passada nós falamos o quê? Que ali começou-se a invocar o nome de Deus. Que a gente falamos ali que no hebraico, na verdade estavam profanando o nome de Deus, tá? E de lá, desde a morte de Abel por Caim, Lemer ali com suas duas esposas, matou Caim, Tuval Caim, seu filho, e começou-se a criar-se uma geração de assassinos, geração de pessoas ruins, pois ele havia casado com duas mulheres, um só para ter seus desejos ali feitos e outro só para procriar, tá? E porventura se era a que servia só para ter ali os prazeres, saciados, era a que mais recebia atenção, carinho e do melhor, tá? Começou-se então a gerar uma situação ruim no mundo e justamente começaram-se a usar o nome de Deus para deidades, chamando árvores, frutas, sol, lua, até o ser humano de Deus, tá? Ou seja, começou-se a profanar o nome de Deus, tá? Aí vem Hanor, que era um justo, morreu muito cedo, por Deus ter levado ele para si muito cedo. Teve um filho chamado Matusalém, tá? E vem esse filho Matusalém e tem um filho, chamado Lemer. E desse filho Lemer, ele gera Noa, conhecido como Noé. E ele fala assim: ele se nos trará o consolo de todo o nosso trabalho e tormento de nossas mãos do solo que Deus amaldiçoou. Uma palavra profética, o próprio Lemer, ele vem e fala que esse filho Noa era que iria dar início a uma nova geração, pois ele nos salvaria do nosso trabalho, do nosso tormento e das nossas aflições do solo que Deus amaldiçoou, tá? Vamos lá. Em hebraico, Rashi fala assim: ele nos dará descanso, Yanir Mimenu, tá? Yanir Mimenu. Em relação ao trabalho de nossas mãos. Até Noa, eles não tinham arados e foi ele que fez esse tipo de ferramentas, trazendo tranquilidade para todos.
A terra produzia espinhos e brolhos quando se semeava o trigo devido à maldição ocasionada por Adão. Mas na época de Noa, a maldição se reduzira. Tá? Este é o significado de Ienaha Menu. Se não se explica assim, mas a partir da raiz Nahem, que significa consolo, então a palavra deriva desse conceito, não combinaria com o nome de Noa, tá? O mesmo teria de ser chamado Menahem, porque Menahem, né, é consolo, tá? Então ele fala aqui que justamente, ou seja, se fôssemos aplicar, tá, a palavra de acordo com o significado de este irá nos consolar, então a criança deveria ter sido chamada de Menahem, tá? O Consolador, e não Noa que nos trouxe descanso e alívio. Noa é aquele que traz descanso e alívio, tá? Menahem, que inclusive é o nome do Rebbe de Lubavitch, né? Rabbi Menahem Menendez Schneerson, tá? Significa um consolo. Isso aqui é muito profundo, mais profundo. Posteriormente eu falarei um pouquinho mais sobre o Rebbe de Lubavitch, tá? Do movimento Chabad, qual é o movimento do judaísmo a qual eu sigo, tá? É muito profundo isso. Então eu creio que aqui já se dá uma ideia do que significa o nome Menahem, tá? Consolo. Então vamos lá. Continuando. Lemer viveu 595 anos. Depois que ele teve Noa. E ele teve filhos e filhas. E ele morreu depois. Noa tinha 500 anos e Noa gerou Shem, Ham e Efté. Tá? Só um minutinho aqui, amigos. Voltando aqui, só dei uma ajeitada na câmera, tá? Fica piscando. Mas voltando lá. Então, Lemer, depois ali que gerou Noa, ele viveu 595 anos, né? Ele teve filhos e filhas. Aí Lemer viveu depois 777 e ele morreu. Depois veio Noa que tinha 500 anos. E Noa gerou Shem, Ham e Efté. Aos 500 anos, Noa vem e gera Shem, Ham e Efté, né? Os seus 3 filhos. Rashi fala assim, ó. Disse Rabi Yehuda, tá? Por que razão todas as gerações anteriores tiveram filhos com a idade de aproximadamente 100 anos e esta, a de Noa, teve filhos com a idade acima dos 500, né? Deus disse, se os filhos forem perversos, irão perecer na água do dilúvio. Isso será mal para este homem injusto. E se eles forem justos, seria uma carga muito pesada fazê-lo construir muitas arcas. Assim fechou sua fonte, tornou-o estéril e não gerou até a idade de 500 anos. De modo que Efté, seu filho mais velho, não houvesse chegado à maioridade penal, a idade possível, né, de ser punido antes do dilúvio, conforme está escrito, pois um moço com a idade de 100 anos morrerá. Isso significa com a idade quando ele será responsabilizado e punível no futuro. E assim era antes da entrega da Torá, tá? Conforme nós lemos ali, pois um moço com a idade de 100 anos morrerá, tá? Como diz aqui no Isaías 65, versículo 20. Então toda essa explicação que nós lemos aqui, ela vem nos trazer justamente a ideia de que Deus esperou para que Noa viesse ter os filhos aos 500 anos. Para que ele não tivesse vários filhos na idade de 100 e também ficasse trabalhoso para ele construir a arca para mais filhos. Tá? Então, aquela geração toda ali havia tendo filhos com 100 até 200 anos. Deus esperou que não tivesse mais. Tá bom? Continuando aqui, ó. O homem começou a se multiplicar sobre a face da terra e filhos lhe nasciam. Os filhos dos governantes viram que as filhas dos homens eram boas. Tá? Eles tomavam para si mulheres de quem quer que escolhessem. Deus disse, meu espírito não permanecerá em conflito sobre o homem para sempre. Ele não é mais do que carne e seus dias serão 120 anos. Tá? Então nós vemos aqui que começou a se multiplicar sobre a face da terra, né? O ser humano começou a crescer mais e mais e mais. Aí viu os filhos dos governantes ali, os maiorais, né? Viram que as filhas dos homens eram boas, as filhas das pessoas simples, humildes, eram boas. Eles tomaram para si essas mulheres de quem quer que se escolhesse, tá?
É interessante nós falarmos aqui que esse é um conceito, pessoal, que foi tido até muito depois, até pelos gregos, né, os bárbaros, o seguinte, que uma pessoa que se fosse casar com uma mulher, ela tinha que primeiro deitar com a pessoa, o governante, o imperador daquela época, para depois se casar. Pensa bem nisso, a situação. Tá? Imagine você, Deus nos livre, você desposa uma mulher, você vai casar. Tá? Só que ela tem que deitar com outro homem primeiro. Você imagina a situação. Tá? Horácio fala assim, né? Os filhos dos governadores, os filhos dos príncipes, né? E juízes. Outra explicação, são os príncipes. Aqui já entra um adendo, tá? Príncipe e anjos enviados como mensageiros do onipresente. Ele, os anjos, também se misturaram com eles, o que? A humanidade, tá? Acho que ele trouxe essa ideia aqui, mas vamos continuar. Cada vez que aparece o termo Elohim nas escrituras, é uma expressão de que denota autoridade, como comprova o versículo seguinte. Prestem atenção. E você será para ele como Elohim. E veja que eu lhe coloquei a Moshe, Elohim, uma autoridade sobre o faraó. Rashi ele tenta trazer algumas interpretações aqui, tá? Ele coloca aqui como seriam talvez anjos, né? Ministro. Só que ele vem e dá um adendo e fala assim, para nós prestarmos atenção no versículo seguinte, que fala justamente lá no livro de Êxodo, capítulo 4:16, que Deus fala assim para Moisés, que Moisés seria como Deus para o faraó. Tá? Ou seja, ele traz dentro daqui, tentando trazer que, na verdade, quando o termo diz aqui, que eu vou ler para vocês em hebraico, tá? Para nós entendermos. Diz assim, ó. Vai ur benei haelokim et benot hadam kitov haná vai que hu lachem nashim mikol asher barrado, tá? É o que nós lemos aqui em português. Então, eu quero me focar aqui em vocês o seguinte. Diz assim, Benei Ha-Elohim. Nós sabemos que Elohim é um nome de Deus. Então, quando fala assim, os filhos de Deus, tá? No hebraico, você pode também entender como se fosse quem? Os filhos de Deus são os homens que Deus criou. Mas também teria os anjos. Tá? Então eu acho que ele traz essas duas interpretações. Só que para nós não ficarmos presos a essa questão dos anjos, ele traz a questão de que Deus chama outros homens como Moshe de Elohim. Você vai ser como Deus para o faraó. Tá? Continuando aqui. Diz assim, né? Quando ela se embelezar, Kitov Rená, tá? No hebraico. Do hebraico Tovot, né? Diz Rabi Uda, está escrito Tovat, sem Vav em vez de Tovot com Vav. Tá? Dentro do hebraico está escrito Tovot, aqui, né? Tevá. Desculpa. Tovot. Tá? Assim, possibilitando a leitura alternativa de Tovat, que significa para se embelezar. Quando elas se embelezavam e se adornavam para entrar no doce nupcial, o mais importante deles entravam e mantinham relações com ela primeiro antes do noivo. Foi o que eu acabei de explicar para vocês aqui. Isso dentro do hebraico é muito claro. Tá? Mas uma coisa que no português não iria dar para você ter esse conceito. Então você começa a entender a depravação do gênero humano na geração do dilúvio. A ponto de os mais poderosos terem relação com a mulher antes dela entrar para ter a primeira noite com o marido dela. Tá? De quem que quer que escolhesse, ou mesmo com uma mulher casada e até mesmo com homens e animais. Eles escolhiam quem eles quisessem. Tá? Deus disse, meu espírito não mais permanecerá em conflito sobre o homem para sempre. Ele não é mais do que carne, em seus dias serão 120 anos. Ou seja, começou Deus a falar, que bagunça que está acontecendo lá. O meu espírito que está dentro do homem não vai mais contender com o meu espírito. Eu vou dar para ele 120 anos. Tá? Vamos lá. Ela fala assim, que meu espírito não reclame e brigue comigo por causa do homem. Ou seja, para sempre, né? Por um longo tempo. Eis que meu espírito está em conflito entre mim a respeito das possibilidades alternativas. Se devo destruir ou ser compassivo. Que este conflito em meu espírito não permaneça para sempre. Ou seja,
por um longo tempo darei ultimato de 120 anos para o homem. Até os 120 anos eu vou retardar a minha ira contra eles, mas eles não se arrependerem, até então eu trarei o dilúvio sobre eles. Então entendam bem aqui. Quando Deus fala que a idade do homem não seria mais do que 120 anos, ele está falando, eu vou dar 120 anos para eles se arrependerem do que está acontecendo aqui. Tá? Se você perguntar, desde o momento em que Jefté nasceu até o dilúvio, passaram-se apenas 100 anos. Então, como Deus diz que irá suportar 120 anos? Então, como você vê aqui, desde o nascimento de Jefté, o primeiro filho de Noé, até o dilúvio se passaram 100 anos. Então, cadê os outros 20 anos? A resposta é que não há sequência cronológica nos acontecimentos relatados na Torá. O decreto do dilúvio já havia se demitido 20 anos antes de Noé ter gerado descendentes, conforme encontra-se no Sefer Olam, que no caso aqui é o capítulo 28. Tá? Há muitas interpretações da Agadá sobre as palavras Lo e Adon, né? Que no caso aqui que não vai mais viver. Tá? Mas a explicação aqui trazida é só uma explicação simples. Tá? Então, Rashi traz essa explicação, perguntando, tá, mas e os outros 20? Deus já havia decretado, ele deu 100 anos, ali até o período foi construída a arca, né? Depois, dentro do período junto com o dilúvio, e ele já havia decretado antes sobre a questão do dilúvio. Então, a Torá não está numa ordem cronológica, nós já falamos sobre isso aqui nas paraxás futuras, quando nós já fizemos toda a leitura aqui, tá bom? Então vamos lá. Havia gigantes sobre a terra nesses dias e também depois quando os filhos de governadores vinham para as filhas dos homens e elas geravam filhos valentes para eles. Eles foram os homens de renome que jamais existiram. Né? Olha só. Vamos lá. A palavra aqui é Hanefilim, em hebraico no caso aqui, né, os gigantes. Rashi fala assim, eles foram chamados Nefilim porque caíram, que vem de Naflu. Tá, na terra, e causaram um mundo que decaísse. Hipilu, tá, em hebraico. Na língua hebraica significa gigantes. Tá? Então você vê que a raiz, a origem da palavra, se dá sem entender algo, ou seja, que eles vieram fazer a degradação moral da humanidade. Eles caíram e começaram a levar as pessoas consigo. Nesses dias, nos dias da geração de Enosh, dos filhos de Caim. Tá? Ou seja, que nesses dias da geração de Enosh na geração de Caim. Ou seja, quando vinham as mães geraram gigantes como eles, tá? Valentes para rebelar-se contra Deus. Como nós vamos ver lá para frente, no caso da Torre de Babel. Tá? Como eu falei, tem que ler e entender todo o contexto. Versículo isolado, ele gera pretexto. Existe todo um texto aqui, você não pode ficar gerando pretexto em cima de um versículo, tá? Então você entenda todo o contexto da degradação moral aqui, entenda a questão do Nefilim, que vem aqui justamente de Naflu, de queda, tá? Vamos lá. Ele fala assim, homens de renome, hebraico, Anshei Hashem, tá? Aqueles que ganharam renome, Irad, Merruié, Metzlel, e foram chamados assim por causa de sua destruição causada, pois acabaram sendo aniquilados, Merruiel da palavra Nimorru, apagados, e arrancadas, né? Metusha, ela é da palavra Hutshu, arrancados. Aí já também traz uma outra explicação aqui para falar sobre esses homens de renome. Os homens de desolação, Shimamon, que fizeram do mundo um local devastado. Tá? Pessoas que não... Quando fala de renomes aqui, não está falando de pessoas grandes, justas, não. Estou falando de homens que começaram a depravar o mundo a ponto de querer se rebelar contra Deus, trazer destruição, tá? E outras coisas negativas. Vamos lá. Deus viu que a maldade do homem aumentava sobre a terra. Todo o impulso dos seus mais íntimos pensamentos era puramente para o mal o dia inteiro. Entendam bem, olha como eu falei para vocês, como é simples analisar o texto. Se você foca ali, havia gigantes sobre a terra, você vai criar toda uma teoria. Os gigantes, os anjos, e as mulheres nasceram. Deus vem agora e responde o que nós estávamos falando. No versículo 5, Deus viu que a maldade do homem, Veiare Hashem Kirabá, Rahati Hadan, Baaretz Verroyetse, que era grande na terra. Viu que a maldade do homem era grande, ou seja, começou a começar tanta coisa ruim. Né? Olha só como o texto ele é interessante.
né, todo o impulso dos seus mais íntimos pensamentos eram puramente para o mal o dia inteiro. Eu já falei para vocês aqui, é simples você parar e analisar a Torá no seu modo literal. O impulso, o Yetzirah, o lado mal da gente, não fala-se aqui, ó, presta atenção, gente, não fala-se de demônio, de diabo, de Satã. O Yetzirah é o nosso impulso, o nosso próprio impulso negativo para fazer o mal. Começou a crescer porque você estava cheio de influência, você estava vendo um ambiente onde tudo estava errado, onde mulheres que eram desposadas tinham relação com os governantes antes de terem com seu marido primeiro, onde se tomava qualquer pessoa, onde se fazia maldade, roubava, matava. Começou a crescer, ou seja, você nesse mês você começa a ser influenciado. Deus viu que era puramente para o mal o dia inteiro. Olha só, fala o dia inteiro, Kol Hayom, todo o dia. Tá? Vamos lá. E diz assim, Deus consolou-se de ter feito o homem sobre a terra e se entristeceu em seu coração. Deus consolou-se de ter feito o homem, mas ele se entristeceu pelo decaimento a qual o ser humano foi chegando. Ou seja, Deus consolou-se de ter feito. Foi um consolo para ele que o houvesse criado entre os seres terrestres. Pois se o homem fosse um dos seres celestiais, ele instigaria os anjos a se rebelarem. Então, é uma explicação aqui de Rashi, que ainda bem que foi no meio do ser humano. Tá? Porque se fosse na questão dos anjos, ele poderia fazer com que os anjos se rebelassem. Se fosse como os anjos. Tá? Isso aqui é uma explicação bem interessante. Eu sei que muitas pessoas têm muitas ideias sobre isso aqui. Se gera-se na cabeça várias ideias. Mas não tem nada a ver. Porque nós já sabemos que os anjos, eles são como um robô. Eles só servem à vontade de Deus. Tá? Continuando aqui, né? Ele se entristeceu, isto é, o homem tornou-se entristecido. Deus consolou-se sobre a terra e se entristeceu em seu coração, né? Como o próprio diz, elevou, né? Elevou. Fala assim, ó, no pensamento de Deus surgiu a ideia de fazer com que o homem fosse afligido. Essa é a tradução de Onkelos, né? Onkelos apoia a visão de que Vayetzatve se refere ao homem, não a Deus. Outra explicação de Vayenerhem, o pensamento de Deus mudou do atributo de misericórdia para o atributo de justiça. Seu pensamento começaram a reconsiderar o que fazer a respeito do homem a quem ele havia feito sobre a terra. E da mesma forma, toda expressão nihum na escritura é um termo que denota a reconsideração a respeito do que fazer. Tá? Por exemplo, nem o filho do homem para que se arrependa, Vayetnaham. Né? Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai lá e pega justamente lá em Isaías, no Números, né, 23 e 19, desculpa, e ele traz a palavra justamente Veitnehan, que é, ou seja, se arrepender. E a respeito de seus servos, ele vai alterar sua mente, Itnehen, né, como está escrito lá em Deuteronômio 32, versículo 36. E aí ele vem e traz outros versículos para comprovar isso, tá? Que no caso aqui, pode ser que está falando de Deus, a ver se arrepende do seu coração, ou o homem vier se arrepender, tá? Vamos lá. Esse terceiro seu coração. Vamos lá, vamos usar um outro conceito aqui. Em hebraico, Vaitsev, ele lamentou sobre a destruição de sua obra. Isso é, de acordo com essa segunda visão, Vayetatsev se refere a Deus. Como o rei está triste, Neetzav, por causa de seu filho. Como está lá em 2 Samuel, no capítulo 19, versículo 3, tá? Então, Rashi traz uma outra explicação aqui para deixar aqui bem claro que está falando realmente sobre Deus. Deus estava entristecido sobre a situação do ser humano. Escrevi isso em resposta aos hereges. Olha só o que Rashi fala. Havia um gentil que perguntou ao Rabi Yehoshua ben Korah, tá? Não é verdade que você admite que Deus vê o futuro? É uma pergunta. Ele, Rabi Yehoshua, respondeu que sim, mas está escrito, e ele entristeceu-se em seu coração, insinuando que Deus não antevira o que viria a ocorrer. Olha só o que Rabi Yehoshua lhe respondeu. Nasceu-lhe um filho? Sim, respondeu ele. E o que você fez? Perguntou-lhe. E respondeu, alegrei-me e me alegrei de todos. Ora,
Mas você não sabe que ele estaria destinado a morrer um dia? Perguntou-lhe. O gentil respondeu, no momento da alegria, a alegria, e no momento do luto, luto. Rabi Yehoshua então lhe disse, assim é com a obra de Deus, apesar de saber de antemão que o homem acabaria pecando e seria destruído, ele não se absteve de criá-los para o bem dos homens justos e destinados a surgir a partir deles. Olha só que bonito isso aqui que está escrito no Midrash, no Bereshit Rabá 27:4. Uma pessoa vem, um gentil, né, que não é judeu, vem e pergunta para o rabino, vocês falam que Deus é onisciente, onipotente, por que ele se entristeceu por uma coisa que ele já saberia? Rabi Yehoshua vem e traz toda uma explicação. Você não tem um filho? Sim. Nesse filho, você quando ele nasce, você não se alegra com ele? Sim. Né? Aí vem esse filho, ele não vai morrer um dia? Você não vai ter um momento de luto? Sim. Você não sabe? Sim. Então, a mesma coisa é com Deus. A diferença aqui, que, como o Rabi fala, apesar de saber de antemão de um homem que ele acabaria pecando e seria destruído, ele não se absteve de criá-lo. Da mesma maneira que você tem um filho, você sabe que um dia ele vai morrer, Deus o livre, ele pode se perder no mundo das drogas, do crime, mas você não deixa de criá-lo, você não deixa de cuidá-lo, ou muitas vezes não deixa de colocá-lo no mundo, sabendo como o mundo está. Quanto mais Deus, sabe, é esse tipo de explicação que você para, analisa e fala, nossa, como Deus é superior ao ser humano, porque além disso ele dá-se a entender ao ser humano as suas atitudes. Boa parte das vezes, tá? Dentro da sua Torá, Deus faz-se entender para que nós podamos nos compreender. Porque essa é uma situação muito básica, uma pessoa perguntar verdadeiramente, Deus não sabe todas as coisas, por que ele se entristeceu? Deus sabe todas as coisas, assim como um pai que bota um filho no mundo. Ele não sabe o que possa vir a acontecer com seu filho. No caso, Deus sabe. Mesmo Deus sabendo, ele ainda traz para que o mérito que venham pessoas justas, porque vai vir pessoas justas no mundo. Tá bom? Vamos lá. Amigos, o nosso último versículo diz assim, nossos últimos dois. Deus disse, eu apagarei da face da terra a humanidade que criei, do homem até os animais, até rastejantes, até pássaros do céu, pois eu lamento tê-los criado. Mas Noa encontrou graças aos olhos de Deus. Vamos analisar esses últimos dois versículos. Não parece que um versículo aqui realmente corrobora a palavra do gentil? Mas vamos lá. Deus disse, eu apagarei a humanidade, o homem é pó, eu vou trazer água sobre ele, eu apagarei como um pó. Por isso foi utilizada a expressão mihui, que significa dissolver, ou dissolver o ser humano. Do homem até os animais, eles também haviam se corrompido, até os animais, gente. Outra interpretação, tudo foi criado em função do homem, como ele será aniquilado com a necessidade desses, tá? No Tratado de Sanhedrin, aqui na página 108a, fala sobre isso. Pois eu lamento tê-lo criado, pensei no que fazer com eles, uma vez que eu já o fiz. Então, entendam bem, aqui nós terminamos, tá? Nosso livro de Bereshit. Amigos, só que Deus encontrou em Noa consolo. Aquela geração que foi criada ali a partir depois de Caim, todos os erros, Deus já sabia de tudo. Deus falou com Caim, nós lemos aqui. Caim está na sua mão poder se arrepender, fazer o que é certo. Deus sabe que o ser humano ele tem essa força dentro de si para corrigir os seus atos ruins. Porém, Deus sabe o quão difícil é para o ser humano. Tá? Só que ele achou em Noa que mesmo em toda aquela geração corrupta ali, filho de Matusalém, filho de Lemer, que gerou a Noa, geração de justo que veio lá de Enoque, há pessoas que não se corrompem. Então o mundo ele pode existir por essas pessoas. Tá? Então entendam bem, o judaísmo nos ensina que o mundo está em pé por causa dos justos. Por causa de pessoas justas, sadik no mundo. Eu não estou falando justo do que a gente conhece aqui, não. Estou falando de pessoas íntegras ao máximo. Pessoas que não é dado a corrupção. Pessoas que não usam
da sua fé para enganar os outros. Pessoas que só são puramente bondosas, que não se preocupam com si além do próximo. Pessoas que estão aqui no mundo para carregar esse mundo nas costas. Por causa dos justos, o mundo existe. Tá? Como numa geração ali que cresceu grandemente e acabou se desandando, existia um homem justo e seus 3 filhos, suas esposas e a sua esposa. 7 pessoas. Justo em milhares ou milhões de pessoas ali. Se existir um justo no mundo, o mundo vai subsistir, até que todo esse justo ele acabe influenciando os demais. Lembre-se da história de Abraão, Abraão, filho do nosso pai. O que ele pediu para Deus quando ele soube que Ló, o sobrinho dele, estava em Sodoma e Gomorra, que era uma geração totalmente perversa. Deus, ele vai ali, pega de 50 e vai até diminuir para tentar falar, Deus vai castigar o justo com o ímpio. Deus fala, se tiver ainda ali esse justo, Deus não destruiria. Deus tirou Ló, sua esposa ali, suas filhas, e acabou ali com a geração, aquela geração perversa. Da mesma maneira, entendemos hoje, no final aqui de Bereshit, que sempre existe pessoa justa nesse mundo, e pelo mérito delas o mundo ainda subsiste. Senão Deus já tinha acabado com esse mundo. Tá bom, meus amigos? Amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Todarabá, muito obrigado. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento sobre a sua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de todos nós. Você que é novo no canal, gostou dessas aulas, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe esse conteúdo, nos ajude a propagar mais Torá no mundo, tá? Você que já é inscrito, deixe o like, compartilhe, né? Deixe seu comentário para engajar mais esses vídeos, para que eles possam alcançar mais pessoas, e assim as pessoas possam conhecer a verdadeira interpretação da sua Bíblia, a Torá, dentro do original hebraico, com os comentários de Irash e outros vários rabinos, tá? Contemporâneos ali de Irash e adiante. Amigos, mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, tá? Vamos fazer depois a leitura da Parashá de Noa, e depois nós temos todas as porções, desde Gênesis a Deuteronômio aqui no nosso canal, é só você acompanhar. E nós vamos trazer outros conteúdos, tá? No nosso dia a dia aqui, tá bom? Depois da Parashá de Noa, vamos sempre trazer um conteúdo dentro da Parashá da semana, sempre vamos trazer uma mensagem, não vamos mais trazer todas, né, os versículos, porque vai estar tudo aqui. Posteriormente, nós podemos fazer uma releitura com comentários de outros rabinos, mas vamos nos focar agora no princípio desse canal, que é instruir você que foi instruído lá atrás erroneamente, dentro do conceito original, pela origem, pelo aquilo que é correto, dentro da tradução da Torá. Fique com Deus, Todarabá, tenham todos um bom final de semana. Tá? Nos vemos aqui na próxima Parashá de Noa, se assim Deus quiser. Que Mashiach se revele hoje, reconstrua o terceiro Beit HaMikdash e traga paz ao mundo. Possamos servir ao único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Todarabá, Lehitraot. Até a próxima. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.